Salve galera, vamos dar continuidade às nossas aulas sobre história do Brasil, período da República Democrática. Na última aula a gente falou sobre o governo Jânio Quadros e o vice do Jânio Quadros, por conta dele ter renunciado, vai assumir o governo, mas não vai ser fácil, não vai ser simples esse vice assumir o governo. Quem que era o vice de Jânio Quadros? João Goulart, que era de uma ideologia aí um pouco diferente do Jânio Quadros. O Jânio Quadros era um presidente da direita conservadora e o João Goulart era um presidente da esquerda trabalhista. No momento em que o Jânio Quadros renuncia de forma totalmente estranha, que ninguém entendeu muito bem, que vão perguntar para ele por que você renunciou, ele vai dizer, filo porque quilo, ou seja, fiz porque eu quis. O vice-presidente era o João Goulart e ele estava em missão internacional dada pelo próprio presidente para estreitar relações comerciais com a China. Minha gente, a gente está falando de um período aqui que a China estava começando, estava lá dando seus passos no socialismo. Então a China já era socialista e o líder da China na época era Mao Tse-tung. O Jango, que era o apelido do João Goulart, estava lá na China no momento em que o Jânio Quadros, o presidente, vai renunciar. Diante disso, os ministros militares, ministro da Guerra, que era o ministro aí ligado ao Exército, ministro da Marinha, ministro da Força Aérea e da Aeronáutica, vai escrever uma mensagem, vai mandar uma mensagem para o João Goulart. Nessa mensagem eles diziam o seguinte: o retorno do vice-presidente, o retorno do senhor ao Brasil é inconveniente, é de uma inconveniência o seu retorno. Então, portanto, o senhor João Goulart não volta para o país, não, fica por aí mesmo, fica aí com seus amiguinhos, com seus miguxos, socialistas, que aqui a gente vai se virar. E já correram rapidamente e colocaram lá na presidência um presidente interino, que era o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Ranieri Mazzilli. Sim, e aí o Jango vai tentar, vai conseguir, ele vai conseguir sim, mas ele vai fazer um esforço enorme para encontrar apoio, até mesmo em parte de pessoas das Forças Armadas, do Exército e também com os políticos. O João Goulart, que era assim um político bastante habilidoso, que conseguia dialogar bem, transitar bem. Então o João Goulart ele vai fazendo esses acordos aí, mas ele não volta direto para o Brasil, não. Ele sai da China, vai na Europa, aí depois vai nos Estados Unidos, aí vai em Buenos Aires, na Argentina, e vai em Montevidéu, no Uruguai, e entra pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul, até que conseguisse ter aqui um apoio político maior, e as elites políticas decidissem, o que ia virar no final das contas. Ele retorna pelo Rio Grande do Sul, minha gente, justamente porque o governador do Rio Grande do Sul, na época, era Leonel Brizola. E quem que é o Brizola? O Brizola era um quadro importante, era um político importante do mesmo partido do João Goulart. Ele também era do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. E também o Rio Grande do Sul era a terra natal do senhor João Goulart. Ele era da cidade de São Borja, a mesma cidade que é também o Getúlio Vargas. Inclusive o João Goulart vai estreitar laços, vai se aproximar do Getúlio Vargas justamente quando o Vargas é deposto do poder no final do chamado Estado Novo, e a partir daí o João Goulart vai ingressar, vai entrar na política como se fosse uma espécie de afiliado do Vargas. Então ele retorna ao Brasil pelo Rio Grande do Sul, mas a Câmara dos Deputados e os senadores, o Congresso já acelera um processo de fazer com que o João Goulart não tivesse tantos poderes assim quando ele assumisse, quando ele tomasse posse. Porque ele vai conseguir tomar posse muito em função dessa campanha da legalidade que foi liderada pelo Leonel Brizola. O Brizola, por exemplo, ele ia para as rádios falar que deveria se seguir a Constituição. Por isso, campanha ou cadeia da legalidade, que tem a ver com seguir basicamente as leis. E o que diziam as leis? Na ausência, na falta de um presidente, quem assume?
obviamente, é o vice-presidente. O vice-presidente é o João Goulart. Tanto o Brizola vai cumprir um papel importante, como também um general do Exército, Machado Lopes, que era senador pelo estado do Rio Grande do Sul. Enfim, mas nesse íntere, antes mesmo dele conseguir tomar posse, o Congresso acelera a aprovação da mudança da forma de governo no Brasil. A gente deixa de ser um regime presidencialista e se torna um regime parlamentarista. Sim, meus senhores e minhas senhoritas, nós já fomos um regime parlamentarista. Não vai durar tanto tempo assim, o parlamentarismo no Brasil. Vai ser então aprovado em setembro de 1961 e ele vai ficar até janeiro de 1963. Muito em função também por conta da habilidade, do cálculo e da estratégia política que o João Goulart vai adotar. Como assim? Depois que eles fizeram essa aprovação, havia uma previsão de que aconteceria um plebiscito, que é aquela votação onde as pessoas elas vão lá decidir diretamente se manteria o parlamentarismo ou se a gente retornaria ao presidencialismo. Mas o que muda, né? No caso do parlamentarismo, havia, no caso, um primeiro-ministro que ele tomava conta do governo interno, então as ações econômicas, né, os projetos, os planos que tivessem para dentro do Brasil, e isso era o primeiro-ministro quem ia fazer. E quem escolhia o primeiro-ministro, nesse caso aqui, era o Congresso. Eles mesmos votavam e escolhiam lá. Um desses primeiros ministros foi Tancredo Neves. O avô do Aécio Neves foi primeiro-ministro do Brasil aqui nesse período. Mas aí vai rolar esse plebiscito e na véspera desse plebiscito, que era para decidir se continuaria no parlamentarismo ou voltaria para o presidencialismo, o João Goulart consegue uma articulação política e aprova um aumento de 75% dos salários mínimos. E aí, obviamente, a população vai falar, não, eu quero esse cara que deve ser o presidente com plenos poderes, porque ele está pensando nos trabalhadores, né? Então 75% de aumento é um bom aumento e assim, nesse sentido, o regime parlamentarista vai acabar em janeiro de 63 e o João Goulart, de fato, agora vai ser o presidente com os poderes que lhe eram devidos, e se não tivesse toda essa bagunça, esse caos político que o Brasil vivia aqui na época. E aí a gente então vai para o que seria o governo mesmo, João Goulart, agora com os poderes de presidente. Mas aí vocês vão ver que ele não vai conseguir fazer muita coisa não, gente. Ele até que vai ter umas ideias talvez interessantes, mas que não vão muito para frente não. E a gente vai entender por quê. O plano trienal era um plano que foi elaborado, liderado pelo economista, um dos mais famosos, conhecidos do Brasil, chamado Celso Furtado. Claro, era a equipe, do Celso Furtado lá que vai elaborar esse plano trienal, um plano que, portanto, duraria 3 anos. E qual que era a ideia, qual que era o objetivo? Combinar um crescimento econômico ao modelo que tinha sido feito pelo Vargas, ao modelo que tinha sido feito pelo Juscelino Kubitschek, mas ao mesmo tempo também de combate à inflação, que era algo que tinha aparecido já no Jânio Quadros, algo que tinha aparecido no Dutra. Mas esse combate à inflação, ele não seria simplesmente fazendo aí redução de investimentos do Estado, não, porque precisava do crescimento econômico. E somado a isso, e aí que vem o problema, não um problema para nós, para o povo, para a classe trabalhadora, mas o problema para as elites, para os proprietários, para as classes conservadoras, para os grandes empresários, vem a questão das reformas sociais. Esse vai ser o ponto polêmico de fato no governo do senhor João Goulart. Aqui entram as chamadas reformas de base, como ele chamava, reformas estruturais em setores estratégicos da sociedade, da economia brasileira.
Por exemplo, era previsto, segundo o plano, uma reforma agrária. E aí o Brasil vai ter um problema muito sério com essa tentativa, com esse projeto, com esse programa de fazer uma reforma agrária. Nunca tivemos uma reforma agrária ampla, né, que atendesse mesmo, que contemplasse aí as pessoas que não possuem terra no país. Só ações pontuais, mas nunca teve um projeto, um programa tão amplo aí de governo nenhum que foi feita essa reforma agrária. Muitos podem olhar para essa palavra e vão pensar assim, não, reforma agrária é coisa de socialista, de comunista. E de fato as elites retrógradas, conservadoras, estavam olhando para o Jânio Quadros, para o João Goulart, exatamente dessa forma. Esse cara aí é um socialista, porque o Mao Zedong lá na China fez reforma agrária, e aí o Fidel Castro também vai fazer reforma agrária, então quer dizer, quem vai fazer reforma agrária aqui? Obviamente, então, ele é um socialista. Mas, gente, reforma agrária acontece também em países capitalistas. A França, os Estados Unidos, né? Vários países passaram por uma reforma agrária, porque a reforma agrária era basicamente distribuir terras que são improdutivas para pessoas, para famílias que vão produzir naquela terra. Então a ideia é gerar desenvolvimento, é produzir riqueza. E isso é interessante para o desenvolvimentismo dentro aqui da lógica do capitalismo, né, de acumulação. Então não necessariamente a reforma agrária ela precisa ser socialista, onde você vai socializar as terras, onde o Estado vai controlar as terras. Não era nada disso que o João Goulart estava dizendo, mas só de usar aí essa ideia dessa reforma, isso já assustava os parlamentares. Parte deles, mesmo alguns aí que eram liberais, até que aceitavam a reforma agrária dependendo do tipo de indenização que fosse rolar para o proprietário, né? Se fosse uma indenização, por exemplo, em dinheiro, alguns deles até aceitavam, mas se fosse uma desapropriação em que a remuneração desses proprietários seria através de títulos da dívida pública, aí eles não estavam querendo muito não. E era o que o João Goulart e o Jango queria fazer. Previa também uma reforma fiscal, uma reforma, por exemplo, nos impostos, na tributação. Então, diminuindo, por exemplo, subsídios para bens importados, que você diminuiria, então, essa ajuda que o governo vai dar para comprar produtos importados e aumenta os impostos para os mais ricos, concomitantemente. E aí hoje a gente tem essa discussão, né? Taxação sobre grandes fortunas. Quando se fala isso no Brasil, Deus nos acuda, né? Nossa, taxação das grandes fortunas. Aparece um cara que mora lá em Xique-Xique, mora lá em Não Me Toques, e ele vai dizer, não, já chegou o comunismo, vão tomar a minha Silverado 2014, vão tomar a minha fazendinha, vão tomar a minha propriedade. Vejam só esses socialistas, esses comunistas. Então eles pensam, né, que essa reforma aqui fiscal, que seria, por exemplo, uma taxação para as pessoas mais ricas do país, recairia sobre, sei lá, uma fatia da classe média, mas não é o caso, gente. Essa aqui seria para, sei lá, os donos das fábricas de carro, seria para latifundiários, gente que tem muita, mas muita riqueza mesmo. Então, taxação de grandes fortunas, a gente tem que tomar cuidado que não é exatamente para qualquer pessoa que tem uma rendinha aí, né, e aí já vai receber uma taxação ali pesada do governo para poder fazer isso. Então, vocês já perceberam que essas reformas aqui, elas vão acabar não passando no Congresso, não vão aceitar, porque aos olhos justamente das classes conservadoras do país, isso aqui soava como socialismo, como comunismo, e muitas vezes o Jango vai ser acusado de favorecer, não que ele fosse não socialista, mas que ele poderia favorecer a uma adoção, uma entrada de um socialismo, de um comunismo no país. Previa também uma reforma urbana, né, muito importante aí para a ocupação de áreas desocupadas dentro das cidades, né, de casas, de prédios. Uma reforma bancária que simplesmente era só para conceder crédito para pequenos produtores, para pequenos empresários, era para expandir o crédito para esses. Outras reformas, por exemplo, a reforma educacional, a reforma universitária, ou o método de alfabetização através de um projeto aqui que era baseado no método do Paulo Freire, né? Então, se não, Paulo Freire é socialista, então logo o método dele aqui
aqui vai tornar todo mundo socialista. Mas uma preocupação que vai ser colocada aqui na cabeça das elites. E aí, nesse sentido, então, o Congresso não vai querer aprovar o plano trienal, ele não vai conseguir sair do papel, né? Vai ser um plano, mas não vai acabar sendo executado. E aí o governo vai mergulhando nessa crise econômica, a dívida externa continuava alta, o Brasil não conseguia pagar a dívida externa lá, que o JK aumentou, até que ela estava estável, em torno aí de 3,5 bilhões de dólares por aí, né? Ela flutuava em torno desses anos. O desgaste político do presidente também vai ser muito grande, ele vai começar a ser pressionado, ele vai ser cada vez mais pressionado, tanto pela direita como também pela esquerda. Ele era pressionado pela direita, os Estados Unidos e as Forças Armadas conspiravam para desgastá-lo politicamente, no caso aqui dos Estados Unidos, para torná-lo ele um péssimo cabo eleitoral e que ele não conseguisse fazer um sucessor quando acontecessem as eleições de 1965. E para isso os Estados Unidos, né, mandaram para cá os institutos, né, IPES e o IBAD. Esses institutos aqui, eles eram, né, alegadamente institutos de estudos, de pesquisa, mas na prática mesmo era para alimentar, ao mesmo tempo, uma campanha anti-João Goulart, antitrabalhista, no sentido dessa ideologia aqui que vem desde o Vargas, antissocialista, desgastar de fato mesmo o João Goulart, incentivando, financiando, bancando candidaturas que eram contra esses projetos, que eram contra o João Goulart. Por exemplo, quando vai rolar as eleições municipais, candidatos que vão se colocar contra o João Goulart serão financiados em parte por esses institutos aqui de fachada, né? Que esse instituto realmente era de fachada, eles tinham um outro tipo de funcionamento. As Forças Armadas conspiravam até uma possibilidade aí de retirar o João Goulart à força, de fazer uma deposição do João Goulart. Havia sim essa possibilidade de acontecer, e não só possibilidade, a gente vai ver que isso realmente vai rolar. A esquerda também batia, também criticava o senhor João Goulart, o governo do senhor João Goulart. O Brizola e as ligas camponesas, que é um movimento social do campo que vai pregar aí a reforma agrária, a desapropriação, mas com a matiz até mais radical. Nessa época não existia ainda o MST. Eles estão pregando, eles estão defendendo que a reforma agrária, a desapropriação de terras, seja feita a qualquer custo político, até mesmo se for preciso passar por cima do Congresso, porque isso atenderia a grande massa da população brasileira. Então, nesse sentido, eles vão fazer essa crítica ao João Goulart, que parecia um presidente cambaleante. Ora ele ficava do lado da esquerda, ora ele conciliava com a burguesia, então ele ficava ali meio que pendendo, né? E Brizola e ligas camponesas cobravam a radicalidade, uma radicalização do João Goulart, para além do discurso, né, mas também para a prática aqui nesse caso. O Brizola também, ele começava a se viabilizar como possível candidato do PTB lá no ano de 1965, onde haveria supostamente eleições, não houve porque teve o golpe, mas se esperava que haveria eleições e o Brizola achava que poderia ser um candidato. Vamos para o fim do governo João Goulart, o fim do governo Jango. É o golpe de 1964. Toda essa crise aqui, ela vai ter aí talvez um estopim, que foi o comício feito pelo João Goulart na Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Durante esse comício, ele vai prometer as reformas de base para a população que o ouvia naquele momento. E é claro, essas notícias e informações vão chegar para todo mundo, para militares, para americanos, né, para grandes empresários. Então ele vai prometer que vai passar essas reformas de base, mesmo se fosse preciso passar por cima do Congresso, sei lá, por decreto, pela força mesmo. Então assim, a galera pensou, gente,
esse cara é um ditador, esse cara é um projeto de ditador. Então, a galera mais à direita vai ficar de orelha em pé para pensar o que o João Goulart pode fazer, já que ele está prometendo isso passando por cima do Congresso, né? Por cima do Legislativo, sem governar dentro das 4 linhas da Constituição. Também nesse mesmo mês, que foi março de 1964, acontecerão várias manifestações, né, que são as marchas de famílias conservadoras, né, católicas. Então aqui a gente tem um exemplo lá no Rio de Janeiro, que é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, onde aí também devido a um desentendimento a partir de uma fala que o presidente teve em relação ao rosário da Igreja Católica, eles vão lá clamar por uma intervenção militar. Afaste esse presidente socialista ou esquerdista, porque senão a gente pode virar uma república daqui a pouco, né, sindicalista, parecida com a do Juan Domingo Perón, e pior ainda, para dar espaço para esses comunistas, já que as reformas de base, entre elas, havia uma reforma política, uma possibilidade de uma reforma política em que o Partido Comunista Brasileiro seria agora de volta à legalidade, né, podendo participar das eleições. Então, tudo isso se somava a esse suposto perigo socialista, em que o governo do João Goulart poderia abrir, né? Eles até diziam, não, o João Goulart, tudo bem, pode ser que ele não seja um socialista, mas ele é um trabalhista, ele é um sindicalista, e a gente vai ter uma república sindicalista, e como essas ideologias, né, o trabalhismo e o sindicalismo, são fracas, logo elas vão dar espaço para uma ideologia que é forte, que é organizada, que pensa um projeto que a curto, médio e longo prazo, que é o comunismo, e aí os comunistas já vão entrar e tomar de assalto esse governo do João Goulart, porque ele está servindo como porta de acesso para esses comunistas. É um pouco desse argumento que eles vão utilizar. A própria direita vai dizer, né, que o comunismo, nesses casos, seria uma ideologia mais sofisticada ou mais organizada, com capacidade de um planejamento a longo prazo, diferentemente do trabalhismo ou do sindicalismo. Então vai rolar essa marcha aí, as pessoas vão agitar os lencinhos brancos, né, pedindo para que haja uma intervenção militar, para que afaste esse presidente aí. E entre 31 de março e 1º de abril, o Exército Brasileiro, mais especificamente, havia um planejamento que esse golpe poderia acontecer mais tarde, sei lá, daqui 10 dias, daqui 20 dias. Mas teve um general apressadinho lá da cidade de Juiz de Fora, chamado Olímpio Mourão Filho, que vai deslocar as suas tropas de Juiz de Fora até o Rio de Janeiro para depor o presidente. O ministro da Casa Civil, salvo engano, Darcy Ribeiro, ele mesmo, o ministro que era o famoso antropólogo, vai dizer para o João Goulart resistir, resista. A gente tem parte aqui das Forças Armadas que o apoiam, tem aqui 1.000 trabalhadores que podem pegar em armas e lutar para defender o seu governo, a sua permanência, mas, gente, o João Goulart, ele era realmente um pacifista, então ele vai recusar essa resistência na força, na violência. Ele vai alegar para o Darcy Ribeiro que poderia virar um banho de sangue, ele não queria que isso acontecesse, então ele não vai resistir. Né? Não, a gente não sabia na época, depois vão aparecer documentos, mas esses documentos vão informar que aqui nessa semana, nesse dia, os Estados Unidos tinham organizado a chamada Operação Brother Sun. A Operação Brother Sun é que os Estados Unidos mandando navios, né, de guerra, porta-aviões para a costa brasileira, para o litoral brasileiro, que caso houvesse uma reação, esses militares americanos, aí, com todo esse apoio, entrariam, então a gente poderia sim ter uma guerra civil, caso houvesse algum tipo de resistência, como houve no Chile, por exemplo. Então aqui a gente teve um golpe de Estado executado. E o golpe de Estado foi dado pelos militares, executado pelos militares, mas esse golpe de Estado, muitos historiadores hoje vão dizer que é um golpe civil, empresarial, norte-americano, porque foi apoiado por parte da sociedade civil, no caso aqui dos caras da família, da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, teve um apoio do grande empresariado, financiando parte dessas ações, e um apoio norte-americano, uma garantia aqui
dos norte-americanos que não ia acontecer nada. E até mesmo governantes que são ditos democratas, gente, apoiaram aqui o golpe de Estado de 1964. Por exemplo, o JK. Sabia disso? O JK, ele vai apoiar o golpe de 64. Assim também como Tancredo Neves, o avô do Aécio, vai apoiar o golpe de 64 também. Adhemar de Barros vai apoiar o golpe de 64, Jânio Quadros, esse aí, né, tudo bem, a gente já esperava isso dele. E Carlos Lacerda, pelo contrário, não só apoiou, mas ele incentivou que esse golpe, essa intervenção, como eles falavam, né, fosse dada, né, acontecesse e afastasse o presidente. Mas todos esses caras que eu citei aqui, ou pelo menos uma maioria deles, esperava que o João Goulart seria afastado e aí haveria eleições presidenciais, como estavam marcadas, para 1965. E nessas eleições eles sairiam como candidatos. Só que eles foram trouxas, né? Tolos, toscos, estúpidos, burros, imbecis de pensar que os militares, depois que estivessem no poder, iam simplesmente deixar, beleza, a gente governou e agora aí, mas só tirou o militar, só tirou o João, o resto é com vocês, manda bala aí, galera. Não, os militares, quando estiveram assentados no poder, eles falaram, agora é com a gente. Deixa com a gente. Aí vai rolando, né? Aí chega em 65, não, fazer eleição em 66, não. Aí acaba que não vai rolar eleições. E assim foi 21 anos de ditadura militar, onde não podíamos votar para presidente. O presidente era escolhido entre os generais, né? Os militares mesmo que elegiam, que escolhiam lá, apontavam um nome e esse cara seria o presidente. Então, longos 21 anos aí depois desse golpe militar, a gente tem o ingresso. E o João Goulart, ele sai de Brasília, vai para o Rio Grande do Sul, lá encontra Leonel Brizola, e o Brizola fala a mesma coisa que o Darcy Ribeiro tinha falado para ele, vamos resistir, tem gente aqui que te apoia, tem forças aqui no Rio Grande do Sul que vai te apoiar, mas ele não queria, né? Respondeu a mesma coisa para o Darcy Ribeiro, não quero isso, né? Vai virar um banho de sangue, porque no fundo o João Goulart era um pacifista. Ele não era um presidente da esquerda radical e tal, de pegar em armas e revolução. Não era, gente. E aí ele vai se exilar lá no Uruguai e vai ficar até o ano de 1976, quando ele morre, nunca vai conseguir regressar ao Brasil, vai morrer tristemente no exílio o senhor João Goulart, e assim termina o governo João Goulart. Valeu, galera, e até a próxima.